Hello, what's up, you guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Esse é o podcast que vai te ensinar inglês do zero absoluto, de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido e que você realmente aprenda. Nós estamos hoje no capítulo 80 e pouco, quase 90, mas tem muito capítulo aí pra trás. Se esse é seu primeiro episódio, volta aí desde o primeiro capítulo, porque tem muita coisa interessante que já passou por aqui, certo? No episódio de hoje eu decidi falar sobre o coronavírus. Então esse é um episódio bem datado, é um episódio que vai ficar marcado neste momento da história e talvez não faça muito sentido no futuro. Se você estiver ouvindo esse episódio aí em 2025, talvez você nem entenda do que eu esteja falando, mas pode ser que sim. Há uma grande chance de que você saiba do que eu estou falando. Nós estamos no meio do olho do furacão. Estamos passando agora pelo coronavírus e nesse momento aqui estamos em março de 2020. Nesse exato momento a gente sabe de uma pessoa que morreu de coronavírus aqui em São Paulo. Esse é o que a gente sabe até agora. Se você veio do futuro, se você está ouvindo aí em 2022, 2025, 2032, comenta, vai lá no nosso Instagram Inglês do Zero Podcast e comenta na última foto lá, estou vindo do futuro e X pessoas morreram do corona. Eu espero estar errado, mas eu acho que, cara, infelizmente centenas de pessoas vão morrer, espero que não, espero muito que eu esteja errado, mas Deus nos acuda, né, que situação que estamos vivendo. Eu nunca achei que um dia as pessoas iam ter que ficar em casa para salvar o mundo, ficar em casa para preservar suas vidas, cara, isso é muito surreal. Mas enfim, eu decidi hoje trazer pra vocês, começando essa espécie de episódios de quarentena, geralmente a gente faz 1 ou 2 episódios por semana, 2 no máximo, na maioria das vezes é um episódio só mesmo, só que na quarentena eu vou tentar fazer 3 episódios por semana, nessas próximas semanas aí, pra vocês terem mais conteúdo, pra vocês ouvirem enquanto estiverem entediados em casa, certo? Então esse podcast é voltado exclusivamente pra gente falar sobre o coronavírus. Eu vou tocar um áudio em inglês aqui, que ensina bastante vocabulário que você precisa saber sobre o corona. Então se você quer aprender mais vocabulário geral de inglês, vocabulário de coronavírus e de toda essa crise que tá rolando aí no mundo, fica até o final do episódio que você vai aprender bastante coisa, beleza? Então é isso, pessoal. Without further ado, let's get started. So, let's go. Vamos começar então. Eu vou tocar um áudio pra vocês do site VOA, Voices of America, que é o nosso parceiro unilateral. Unilateral porque eles não sabem do podcast, mas eu já trouxe uma lição deles e eu já recomendei que vocês o usassem, porque é um site incrível mesmo, muito legal. E eles prepararam um artigo aqui chamado Talking to Kids About Coronavirus. Talking to Kids About Coronavirus. Falando com as crianças sobre o coronavírus. Então, tem um áudio aqui, o áudio é bem grande e esse texto é um pouco grande. O áudio tem cerca de 5 minutos. 5 minutos quando se trata de áudio tem bastante conteúdo, tá? Eu notei que eles gravaram esse áudio com um discurso bem falado de maneira lenta. Eles falaram mais lento do que o normal, numa velocidade ok, que vai facilitar o entendimento. Então, pra começar, a gente vai ouvir esse áudio inteiro. Depois a gente vai voltar dissecando tudo que foi falado aí, beleza? Vamos ouvir então? Let's go! With schools shutting down and the ways of daily life changing, children are hearing more about the new coronavirus. They may not fully understand it or know how seriously to take it, but their lives are affected. Many parents are trying to decide how to talk with their children about the virus and the outbreak. Some say they are checking in each day to see how their children are doing, but others worry that talking too much about it could make their children more nervous and fearful. Nicole Poponi is the mother of 10-year-old Clara and 12-year-old Jane. The family lives in Audubon, New Jersey. She said, "We talk a lot about it. I watch the news every morning, and they're always watching it too." Both girls said they have talked about the virus at school. Jane said her teachers have discussed it during science lessons. "I'm not really as scared of it. It's still not even that many people getting sick here," Jane said. "One of my friends is really scared of it, but she's honestly really scared of all diseases." Beth Young said she has decided to limit the conversations with her 4 children. They are ages 8, 10, 12, and 15.
The family lives in Fort Mill, South Carolina. She said she does not want them to be afraid of getting sick, because kids get sick pretty often. And she does not want them to worry about dying. The new coronavirus causes a disease called COVID-19. For most people, including children, it results in only mild or moderate sickness, such as a temperature and cough. For others, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia, which affects a person's ability to breathe. Most people recover. The World Health Organization says that people with minor sickness recover in about 2 weeks. Those with a more serious case may take 3 to 6 weeks to recover. Child psychology experts advise parents and others to be calm and positive when discussing the issue with young people. They suggest centering discussions on active steps one can take. They also suggest doing research in order to answer children's questions truthfully. Dr. Jamie Howard is a psychologist at the nonprofit Child Mind Institute. She said it is important to reassure children, ask them if they have questions, and tell them how they can stay safe. The Institute and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention offer suggestions on talking with children. Some teachers and sports coaches are working to stop the idea that the virus is tied to any group or race. The new coronavirus first appeared in China. Some American adults are staying away from Chinese restaurants and businesses out of fear that they may get the virus. Seattle Public Schools in the state of Washington wrote on its website that misinformation has led to fear and anger. The school district's leaders urged students to combat racism and bias. We are aware of reports that some of our Asian students have been targeted and discriminated against in connection to COVID-19, the school leaders wrote. This is unacceptable. Parents should explain that measures such as wearing covers over your mouth and nose and closing schools are preventative and temporary, Dr. Howard said. She urges parents to follow what the television personality Mr. Rogers used to say. Look to the helpers, to see what doctors, teachers, parents, and scientists are doing to keep them safe. É isso aí, ó, bem legal, né? Bem legal, muito legal esse texto, muito legal esse site. Então, se você quer olhar essa matéria, você pode acessar direto lá, Voices of America, que vai estar em um dos últimos links, ou você pode acessar nosso site www.inglesdozero.com.br/corona, corona, que você vai encontrar esse episódio aqui que a gente está fazendo por escrito. Também lá vai ter o link do Voices of America e também vai ter o texto para vocês checarem. Beleza, vamos falar agora de parte a parte desse áudio que a gente ouviu. Bem bacana, né? Então, palavras-chave aqui que vocês precisam saber. Coronavirus. Virus é vírus. Coronavirus é o vírus corona. Simples, né? Aliás, começando os aliases já cedo no episódio de hoje. Aliás, eu achei interessante porque a gente traduziu o coronavírus, né? A gente traduziu o coronavírus com a palavra vírus depois de corona. Geralmente a gente traduz o contrário, né? Vírus corona. Mas esse termo coronavírus pegou. Interessante, né? Bom, vamos lá. Vamos ouvir parte a parte. Let's go. With schools shutting down and the ways of daily life changing. Ok, with schools shutting down and the ways of daily life changing. Shut down é uma expressão bacana em inglês que significa fechar. Shut down é tipo encerrar as atividades por tempo determinado ou não, tá? Então, por exemplo, você pode shut down the shop, fechar a loja. Então, shut down tem essa ideia de encerrar as atividades. Pode ser, de novo, por tempo determinado ou não, tá? Então, with schools shutting down,
com escolas fechando and the ways of daily life changing. And the ways, way é caminho, né? Way, ou maneira. Way é caminho, mas também significa jeito, maneira. And the ways of daily life changing. E com as maneiras da vida diária, esse daily significa diário. Tem até um jornal famoso chamado Daily Mail, que é tipo correspondência diária. Children are hearing more about the coronavirus. Então vamos anotar algumas palavras-chave aí, né? Children, você já conhece essa palavra, crianças. Hearing, o que é hear? Hear é ouvir. Parece com a pronúncia de aqui, hear, né? Então, children are hearing more. As crianças estão ouvindo mais sobre o coronavirus. Tudo junto, tá? Coronavirus, o vírus corona. Children are hearing more about the new coronavirus. About the new coronavirus. Ok. They may not fully understand it. They may not fully understand it. Ok, para palavras interessantes aqui. They, eles. O que é esse may? May é uma palavra importante. Aqui é o seguinte, ele tá sendo usada... Aqui essa palavra está sendo usada no sentido de podem. Há possibilidade de alguma coisa acontecer. Então, may é como se fosse o verbo poder, só que na questão de possibilidade. Então, they may not. Eles podem não. Fully understand it. Fully vem da palavra full, que é cheio. Fully seria mais ou menos o completamente. Então, they may not fully understand it. Eles podem não entender isso completamente. Eles podem não entender isso completamente. Or know how seriously to take it. Or know how seriously to take it. Take something seriously. To take alguma coisa seriously é você levar a sério. Então, por exemplo, você vai falar a frase: meus amigos não me levam a sério. My friends don't take me seriously. Ou não me leve a sério, don't take me seriously. Então aqui ela tá falando que as pessoas, as crianças podem não entender isso completamente. Or know how seriously to take it. Ou saber o quão seriamente levar isso, o quão eles podem levar a sério isso. Ou saber exatamente o quanto levar a sério essa situação. But their lives are affected. But their lives are affected. Lives são vidas, tá? Repara que lives, esse é um tema que não dá pra explicar aqui por voz, porque vai gerar mais confusão, mas basicamente é assim, existe o verbo viver, que é live. I live in Brazil. Nunca diga I live in Brazil. Se você falar I live in Brazil, você está dizendo eu estou ao vivo no Brasil. Sem no, né? Eu estou ao vivo Brasil. Eu estou ao vivo Brasil. I live Brazil. Nem tem o estou também. Então seria I live Brazil, seria eu ao vivo Brasil. Não faz o menor sentido. Então viver é live. I live in Brazil. I live in São Paulo, right? O plural de live é live mesmo. Então, se eles vivem no Brasil, they live in Brazil, right? Só que tem a palavra life, que é vida, life. Porém, o plural de life é lives, com V. O plural de F em inglês é sempre V. Por exemplo, a palavra wife, esposa. O plural vai ser wives, esposas. Wolf, lobo. O plural vai ser wolves, lobos, right? Então, lives são vidas no plural, ok? Então, but their lives are affected, mas a vida deles são afetadas. Então vamos fazer uma revisão aqui antes da gente passar de parágrafo. Vai demorar um pouco esse episódio, mas vocês podem ouvir com calma, tá? Fiquem tranquilos, ouçam o tanto que vocês quiserem por hoje, mas é só vocês pausarem que amanhã quando vocês abrirem esse player, vai parar no mesmo lugar que vocês... Vai voltar do mesmo lugar que vocês pararam. Vamos lá. With schools shutting down and the ways of daily life changing, com as escolas se fechando ou encerrando atividades e as maneiras diárias de vida mudando, children are hearing more about the coronavirus. As crianças estão ouvindo mais sobre o coronavírus. They may not fully understand it. Eles podem não entender isso completamente. Or know how seriously to take it. Ou saber com que seriedade eles devem encarar isso. But their lives are affected. Mas a vida deles são afetadas. As vidas deles são afetadas, né? Vamos lá. Então, lembrando que o título eu nem traduzi o título, né? Talking to Kids About Coronavirus. Falando com crianças sobre o corona. Vamos lá. Many parents are trying to decide how to talk with their children about the virus and the outbreak. Many parents. Many são muitos. Many parents. O que são parents? Parentes? Não são parentes. Parents são pais, ok? Então, se eu quero falar, meus pais são chatos. My parents are boring. Parents, pais. Ah, teacher, e como fala parentes então? Parentes em inglês vão ser relatives.
relatives. Meus relativos. Então, seu tio, sua tia, seu primo não são parents, são relatives. Parents são pais, tá? Many parents are trying to decide. Trying to decide. Try é tentar. Tem até uma música muito legal da Pink que ela fala... Get up and try and try and try and try. Eu não vou colocar aqui porque sempre tivemos problemas. Estamos tendo vários problemas de direitos autorais. Então, are trying to decide. Trying to decide. Trying é tentando. Muitos pais estão tentando to decide. Decidir. Esse to decide, esse to não significa para. Esse to está aqui porque é o verbo no particípio. Lembrem-se daquela dica de que quando há dois verbos seguidos, o segundo vai estar no infinitivo. Não vai estar conjugado e o primeiro vai estar. Mesma coisa do português, né? Então, a mesma frase aqui. Muitos pais estão tentando decidir. Tentando está conjugado. Eles estão tentando. Decidir está no infinitivo. Ninguém está conjugando o verbo decidir. No inglês é a mesma coisa. How to talk with their children. How to talk. Talk significa falar, mais ou menos. Talk é falar, mas é quando há uma conversa de dois lados, tá? Você não pode falar consigo mesmo. Quando a gente fala de talk, a gente está dizendo conversar, tá rolando uma conversa. Se você quer dizer só falar, você vai usar o speak. Então, por exemplo, você não pode nunca falar I talk English. Não existe I talk English. I speak English. Eu falo inglês. Agora você pode dizer I talk in English. Eu tenho conversas em inglês. Então, talk é falar. Geralmente é talk to, tá? Falar com alguma coisa. Inclusive, o episódio de sexta-feira agora vai ser analisando músicas. Inglês com música, com outra música do Bruno Mars, que eu sou fanático pelo Bruno Mars, que é a Talking to the Moon. Beleza? Conversando com a lua. Então, vamos lá. Many parents are trying to decide how to talk with their children. Como falar com seus filhos. Children são crianças, mas também são filhos. Então você pode ter 90 anos e você pode ter 90 anos, mas você ainda vai ser a children, ainda vai ser a child dos seus pais. Você ainda vai ser a criança dos seus pais, tá? Lembrando que children é plural e o singular é child. É só você tirar o R-E-N do final que fica no singular. Child, children. How to talk with their children about the virus. Como falar com suas crianças sobre o vírus. And the outbreak. Outbreak é uma palavra muito usada nesse tipo de situação. Outbreak é um surto. Se escreve tudo junto. Outbreak. Outbreak. Mas significa surto. É quando uma coisa passa das barreiras, quebra as barreiras e vaza e vai pra fora. Outbreak. Que é surto. Certo? Vamos lá. Some say they are checking in each day. Some say they are checking in each day. Some significa alguns. Some say, alguns dizem, algumas pessoas dizem que they are checking in. O que é check-in? Com certeza você já viu essa palavra se você já viajou ou se você se hospedou em algum hotel. Check-in é um ato de você avisar a recepção que você chegou. Você dá entrada no seu processo de utilizar o serviço. Então quando você vai pegar um voo, você faz o check-in. Você dá a entrada no seu assento, dá a entrada no voo para dizer que você realmente vai utilizá-lo. E quando você vai usar um hotel, também você faz o check-in para você utilizar o quarto. Então, em português a gente fala check-in, mas em inglês é check-in. Check-in. Mas check-in também significa você verificar, você checar. Então, some say they are checking in. Alguns dizem que eles estão checando each day. Each significa cada. Então, alguns dizem que eles estão checando cada dia. To see how their children are doing. To see how their children are doing. Aqui é o seguinte, tem uma diferença cultural. Em português, a gente fala... Quando a gente quer saber como está o andamento de alguma coisa, a gente pergunta como essa coisa está indo. Por exemplo, cara, como que seu trabalho está indo? Como que tá indo no trabalho? Tá tudo certo? Em inglês, eles não vão usar indo literalmente, porque indo literalmente seria going. Eles vão usar o verbo fazer, doing. Então, se eu quero falar, por exemplo, que os negócios estão indo bem. Business are doing fine. Are doing well. Então, are doing, estão fazendo, mas no português o melhor seria estão indo. Se eu falo para alguém, por exemplo, how are you doing? Como você vai? How are you doing é como você está fazendo, é como você está indo. Como que vão as coisas? How are you doing? Tá? Então, aqui nessa frase nós temos... alguns dizem que eles estão checando todo dia to see how their children are doing. Para ver como que suas crianças estão indo. Como que elas estão se sentindo. Right? Continuando. But others worry that talking too much about it. Okay, but others worry that talking too much about it. But others.
mas outros. Worry, o que significa worry? Worry significa preocupar, se preocupar. Eu vou até colocar o trecho de uma música aqui, mas eu vou tentar achar o cover. De repente o cover não vai fazer nossa faixa sair do ar, porque várias faixas saíram do ar porque algumas empresas americanas alegam que tem direitos autorais sobre. Então vamos colocar só um pouquinho para vocês ouvirem aqui. Essa música aqui é muito famosa. Pelo assobio, vocês já conhecem. Assobio ou assovio? Assobio, né? Pelo assobio, vocês já se ligaram em qualquer música, né? Vamos lá. Ué, eu pesquisei aqui se é assobio ou assovio e aparentemente os dois funcionam. Interessante, né? Assovio. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. É uma música muito famosa e muito legal. Don't worry, be happy. Worry é preocupação. Quando ele fala don't worry. Aliás, essa música não é do Bob Marley. Todo mundo acha que é do Bob Marley, mas não é. É do Bob McFerrin. Bob McFerrin, que é um músico maravilhoso. Se você é músico, gosta de música, pesquise Bob McFerrin, que o cara é sensacional, hein? Ele é muito acima da média. Enfim, don't worry, be happy. Don't worry é não se preocupe, seja feliz. Ou seja, sem preocupações, seja feliz. Então aqui nós estávamos dizendo qual o contexto. Algumas pessoas dizem que eles checam seus filhos todos os dias para ver como eles estão. But others worry. Mas outros se preocupam. That talking too much. Talking too much. O que é talking? Falamos aqui em cima já talk é conversar. Que talking too much, que falar demais. Sempre que você encontrar o too much, quer dizer que é demais em excesso. Que falar demais sobre o quê? Vamos ver. Could make their children more... Talking too much about it, que falar demais sobre isso. But others worry that talking too much about it could make their children more nervous and fearful. Could make their children more nervous and fearful. Could é uma palavra importante. De novo, sempre que tem episódios lotados de vocabulário, tentem aprender uma ou duas palavras. Essa daqui é importante. Could é poderia, ou é o pode no passado, tá? Então, outros se preocupam com falar muito sobre could make their children, poderia fazer as suas crianças more nervous and fearful. Nervous significa nervoso, mas não nervoso de bravo, nervoso de nervosismo, de ansiedade. Tem um amigo meu psicólogo, que eu vou citar ele aqui, o Bruce. Olha o nome chique, Bruce. Ele fala que a diferença entre estar nervoso e estar com raiva é que nervoso você quer ir no banheiro. Você fica com sensações fisiológicas, né? Você fica com nervosismo, não é braveza, certo? Outros se preocupam que falar muito sobre isso pode deixar as crianças mais nervosas and fearful. Fearful é uma palavra muito legal que significa temeroso, com medo. Pessoal, uma pausa rapidona aqui para dar um aviso rápido para vocês, que é o seguinte, não é propaganda não, é um aviso para vocês aproveitarem melhor esse tipo de episódio. Eu sugiro que vocês ouçam esse tipo de episódio várias vezes, porque ouvir uma vez só não vai adiantar. Vocês vão ouvir, vão descobrir as traduções, mas com certeza vocês vão me esquecer. O melhor proveito que vocês podem tirar desse episódio é, vocês vão ouvir ele até o final, vocês vão ver palavra a palavra. Depois eu sugiro que vocês vão no site, ou que vocês peguem um episódio só com o áudio, tentem traduzir o áudio inteiro, depois vocês peguem a tradução e tentem voltar pro inglês. Eu sugiro que vocês façam isso para tudo que tiver relação ao inglês, porque se você fizer isso, não tem como você não melhorar muito. Então, eu vou fazer um exemplo na prática aqui para vocês verem como funciona. Então, digamos que tem a frase aqui, deixa eu pegar uma frase no Google. Bom, achei uma frase aqui engraçadinha, vamos ver essa frase aqui. A frase é, Google must be a woman because it knows everything. Google must be a woman because it knows everything. O que essa frase significa? Você traduz a frase. Google must be a woman. Google deve ser uma mulher because it knows everything. Porque ele sabe de tudo. Porque ela sabe de tudo, né? Frase simples. O ideal é você pegar essa frase, você vai ver ela escrita, vai tentar traduzir pro português. Google deve ser uma mulher, porque ele sabe de tudo. E aí, não no mesmo dia, 1 ou 2 dias depois, você pega a frase em português e tenta voltar para o inglês. Porque dessa forma, quando você faz esse exercício de tentar criar do português para o inglês, muitas pessoas falam, não pensem em português, fala inglês direto, não precisa passar pelo português. Mas isso é mais pra frente, tá? Então, quando você chegar na fase de não precisar mais passar pelo português, é porque você já tá falando muito bem. Tem frases já que vocês falam que vocês não passam mais pelo português, tipo, what's your name? Você não para pra pensar qual é seu nome. Eu acho, né? A maioria de nós. Vocês vão direto pro what's your name, porque você sabe que essa frase significa isso. Mas no estágio inicial, ou quando você não fala muito confiantemente ainda, você vai ter que, involuntariamente, vai passar pelo português na sua cabeça. Então,
Esse processo de tentar criar no português e transmitir a ideia para inglês é o que mais vai fazer você falar melhor. Então, sempre que vocês encontrarem um texto como esse que a gente está lendo hoje, ou alguma frase, vocês têm que gastar 1 horinha aí por semana, 1 horinha por semana, suave, traduzindo o texto, e na outra semana você vai pegar o texto de volta e voltar para o inglês e ver quais foram as inconsistências, fazer os seus moments, tá? Isso é crucial. Então, fica a dica, ouçam esse texto, ou ouçam esse episódio hoje, mas só ouvir esse episódio não vai ser suficiente. Peguem o texto lá no site, traduzam o texto, podem demorar o tempo que for para traduzir, depois voltem à tradução, porque isso vai fazer vocês melhorarem bastante. Beleza? Vamos lá então. Resumo do 2º capítulo. Many parents are trying to decide how to talk with their children about the virus and the outbreak. Muitos pais estão tentando decidir como falar com seus filhos sobre o vírus e sobre o surto. Some say they are checking in each day to see how their children are doing. Alguns dizem que eles estão checando todos os dias para ver como seus filhos estão indo. But others worry that talking too much about it could make their children more nervous and fearful. Mas outros se preocupam que falar muito sobre isso podem fazer as suas crianças mais nervosos e temerosos. Nicole Poponi is the mother of 10-year-old Clara and 12-year-old Jane. Aqui tem vários nomes próprios, talvez por isso que você não tenha entendido muito. Nicole Poponi, é o nome dela, Nicole Poponi, is the mother of 10-year-old Clara, é a mãe da 10-year-old. 10-year-old é um adjetivo, cara, eu não vou falar muito sobre isso para não confundir vocês, mas 10-year-old Clara é a Clara de 10 anos. And 12-year-old Jane, e a Jane de 12 anos. Fácil, né? Então, de novo, Nicole Poponi é a mãe da Clara de 10 e da Jane de 12. The family lives in Audubon, New Jersey. The family lives in Audubon, New Jersey. A família mora em Audubon, Nova Jersey. Então, a família simples, né? Tranquila essa parte. She said. She said. Ela disse. Said é dizer no passado. Vamos ver o que ela disse. Vamos ver o que a Nicole disse. We talk a lot about it. We talk a lot about it. Nós falamos muito sobre isso. We talk a lot about it. I watch the news every morning, and they're always watching it too. I watch the news every morning, and they are always watching it too. Eu assisto the news. O que são the news? As novas? Não, são as notícias, os noticiários. Eu assisto os noticiários toda manhã. And they are always watching it too. Quem é they aqui? Quem são eles? São as filhas, né? Elas estão sempre, always, sempre. A associação que um dia eu deixei de fazer aqui, e aí umas pessoas descobriram. Always significa sempre. Lembre que as marcas maiores de absorvente íntimo no Brasil são always e sempre livre. Olha que coincidência. Então, always é sempre. Quando você encontrar a palavra always em inglês, lembre-se do sempre livre, que você vai lembrar da tradução. Certo? Beleza. Quer dizer, eu acho, né? Eu não tô muito por dentro desse ramo não para saber se são as duas marcas maiores, mas são as que mais tinham propaganda quando eu era pequeno, que mais passavam na televisão. Enfim, vamos lá. Então, they are always watching it too. Esse it se refere... Esse it em final de frase geralmente é o objeto, né? Então, I watch the news. Eu assisto as notícias. And they are always watching it. E eles também sempre estão assistindo as notícias também. Right? Já acabou esse parágrafo, vamos fazer um resumo. Nicole Poponi is the mother of 10-year-old Clara and 12-year-old Jane. A Nicole Poponi é a mãe da Clara de 10 anos e da Jane de 12 anos. The family lives in Audubon, New Jersey. A família mora em Audubon, Nova Jersey. She said, ela disse, we talk a lot about it. Nós falamos muito sobre isso. I watch the news every morning and they're always watching it too. Eu assisto aos noticiários toda manhã e elas estão sempre assistindo também. Both girls said they have talked about the virus at school. Both girls said they have talked about the virus at school. Ok. Both é uma palavra importante também. Eu quero que você dê uma especial atenção para essa palavra, both. Both significa ambos, ambas. Ou seja, os dois, né? Sempre que você quiser falar os dois, você diz ambos, both, ok? Both girls, ambas garotas, said. Acabamos de ver said lá em cima, disseram.
said they have talked about the virus, que talk about é falar sobre, they have talked about it, eles falaram sobre recentemente. Esse have significa o verbo ter, mas, às vezes, ele vai ser usado para dizer que alguma coisa aconteceu recentemente. Isso é chamado de present perfect. Se você quiser entender mais sobre present perfect, vai no YouTube e coloca happy present perfect. Deixa eu ver se eu acho aqui com esse termo. Happy de rap, hip hop, R-A-P, happy present perfect. Vamos ver se aparece aqui em primeiro. Beleza, é o primeiro vídeo que aparece, eu tô de óculos escuros parecendo um rapper. Que é um rap que eu fiz pra tentar ensinar o Present Perfect pra galera, certo? O Present Perfect é o assunto Ouça mais um trechinho odiado aí. por 80% dos estudantes de inglês. Deixa eu pôr na parte cantada. O Present Perfect é um assunto doloroso. Muita gente sai correndo, que assunto cabuloso. Today I'm gonna bring some light nesse tema espinhoso. Everybody's gonna love com esse rap proveitoso. Enfim, esse rap aqui eu ensinei o Present Perfect pra vocês. E uma das características do Present Perfect é que ele significa coisas recentes. Então, they have talked about the virus. Elas falaram sobre o vírus na escola, certo? Então, ambas meninas disseram que elas já falaram sobre o tema na escola. Jane said her teachers have discussed it during science lessons. Jane said her teachers have discussed it during science lessons. Então, a Jane disse, said de novo, her teachers, que os professores dela, have discussed it. Discutiram isso. De novo, esse have é só para dizer que foi recente, que já ocorreu isso recentemente. Que discutiram isso during the science lessons, durante as aulas de ciência. Aí aqui eles abriram aspas porque a Jane vai falar uma coisa, tá? I'm not really as scared of it. I'm not really as scared of it. I'm not really as scared of it. Really significa realmente ou muito. Então, por exemplo, dá pra você usar em vários tons diferentes. Por exemplo, se eu falo que hoje tá muito quente, today's really hot. Hoje tá realmente quente, tá bem quente. Então, se alguém fala, você tem medo de barata? Você fala, not really. Não muito, não. Dependendo do tom, really significa coisas diferentes, tá? I'm not really as scared of it. Scared significa assustado. Então, o que a Jane disse aqui é que ela não é tão assustada assim com isso. Ela não está tão assustada assim com isso. It's still not even that many people getting sick here. Still é ainda, tá? É uma palavra também importante, vai. Eu diria que a importância dela em termos de recorrência é 6 de 10. Aparece bastante. Still é ainda. Not even significa nem mesmo. Not even, nem mesmo. Even é mesmo. Not even, nem mesmo. It's still not even. Então, não é nem mesmo ainda. That many people. Esse tanto de pessoas getting sick. Get sick é ficar doente. Getting sick é ficando doentes. E no final ela fala here, aqui. Então, it's not even that many people getting sick here. Não é nem mesmo esse tanto de pessoas ficando doentes aqui. Jane said. Jane said. A Jane disse. Ela disse mais. Ela continua dizendo. One of my friends is really scared of it. One of my friends is really scared of it. Já vimos que scared é assustada, então one of my friends, uma das minhas amigas, is really scared of it. Está really também já vimos lá, realmente, bem, né? Está bem assustada com isso. But she's honestly really scared of all diseases. But she's honestly really scared of all diseases. Então beleza. But she is, mas ela é honestly. Honestly significa honestamente. Aqui ela tá dando uma opinião sobre a amiga, por isso que ela usou esse honestly. Mas ela é, honesta, entre aspas, honestamente, really scared, bem assustada, of all diseases. E aqui tem uma palavra-chave também no texto que é disease. Disease. Nós já vimos coronavirus, que é uma das palavras-chave do texto. Nós vimos também outbreak, que é surto, e essa também é uma palavra importante para esse tipo de situação, disease, que é doença, disease. Ah, teacher, como escreve isso? Não importa, aprendam som por enquanto, tá? Depois vocês podem ver a parte escrita. Disease é doença. E o plural de disease? Diseases. Diseases, isso aí. Então, beleza, acabou esse parágrafo, vamos fazer a revisão. I'm not really as scared of it. Eu não tô assim tão assustada com isso. It's still not even that many people getting sick here. Ainda não são tantas pessoas ficando doentes aqui. Jane said. A Jane disse. One of my friends is really scared of it. Uma das minhas amigas está realmente assustada com isso.
But she's honestly really scared of all diseases. Mas, honestamente, ela é assustada com todas as doenças. Right? Continuando. Beth Young said she has decided to limit the conversations with her 4 children. Beth Young said she has decided to limit the conversations with her 4 children. Então, a Beth Young é o nome dela. A Beth Jovem. Pois é, o sobrenome dela é Jovem, Young. Então, a Beth Young disse, Beth Young said, já é a 10ª vez que aparece essa palavra said, que é disse, said. Então, a Beth Young said, ela disse, she has decided, que ela decidiu. Esse has, de novo, faz parte do present perfect, não tem tradução. Mas ela decidiu to limit the conversations, limitar as conversas. De novo, decidiu limitar. O primeiro verbo está conjugado e o segundo não. Está no infinitivo e por isso que tem o to. She decided to limit. Ela decidiu limitar the conversations, as conversas, with her 4 children. Com suas 4 crianças, com suas 4 filhas. They are ages 8, 10, 12 and 15. Children não dá pra saber se são filhos ou filhas, tá? Então, seus filhos em geral. They are ages 8, 10, 12 and 15. Nossa, pelo visto a Beth tinha um ritual de ter filhos de 2 em 2 anos, hein? Mas ela só atrasou no primeiro. Que os filhos dela têm. They are ages, eles são das idades 8, 10, 12 e 15. 8, 10, 12 and 15. E aqui eu dou uma pausa pra enfatizar de novo o poder de saber números. Se você não tá tão acostumado com números, de repente você nem entenderia os números sendo ditos aqui. Mas se você entendeu, parabéns. Já é um bom começo, já é um bom passo. Vamos lá, continuando. The family lives in Fort Mill, South Carolina. The family lives in Fort Mill, South Carolina. A família vive em Fort Mill, na Carolina do Sul, South Carolina. She said she does not want them to be afraid of getting sick. She said she does not want them to be afraid of getting sick. Então, beleza. Uma coisa que dá pra reparar também é que, como a gente tá falando do mesmo tema, que são falar sobre coronavírus com as crianças, as coisas vão se repetindo. Então, informações vão se repetindo. Aqui, presta atenção nessa frase. She said, ela disse. She said já rolou aqui hoje. She does not want. She doesn't want. She does not want. Que ela não quer. Não tinha rolado a palavra querer ainda. She doesn't want. Ela não quer. E aí, mas... vocês viram no episódio 85, se eu não me engano, que foi outro texto do Voices of America, do VOA, que a chefe queria que a Ana fizesse alguma coisa. Lembram disso? Se você não lembra, depois você ouve o episódio 85, aí que foi bem legal. Por exemplo, ela queria que a Ana trabalhasse. She wanted Anna to work. Então, quando você quer que alguém faça alguma coisa, esse alguém vem depois do verbo querer, want. Então, por exemplo, eu quero que você estude inglês. I want you to study English. Nesse caso, she said she does not want them. Ela disse que ela não quer que eles to be afraid of getting sick. To be afraid é ter medo. Ela não quer que eles tenham medo of getting sick. Já vimos afraid aqui hoje, já vimos getting sick, que é ficar doente. Então, basicamente, ela disse que não quer que eles tenham medo de ficar doentes. Because kids get sick pretty often. Because kids get sick pretty often. É legal também que eu consigo ver aqui em tudo que eu entrego novo pra vocês, eu consigo ver onde nós já vimos, né? Que nós já aprendemos isso no podcast anteriormente. Isso é bem legal. Então, kids get sick. As crianças ficam doentes. Ficam doentes pretty often. Esse pretty não é de bonita, não é de bonito. É um intensificador. Então, por exemplo, did you watch Joker? Você assistiu Coringa? Yes, man, it's pretty good. Sim, cara, é bem legal. Esse pretty é tipo um bem, é bem legal. Pretty good. Então, se eu quero falar que a Mary é bem bonita. Mary is pretty beautiful. Ou ainda Mary is pretty. Não rola na vida real, porque é meio cafona, né? Pretty. Mas poderia. Pretty é bem bonita. Anyway, kids get sick pretty often. Often significa com frequência, já vimos aqui também. As crianças ficam doentes com muita frequência. And she does not want them to worry about dying. De novo, quase a mesma construção, né? And she does not want them, e ela não quer que eles, to worry about dying. Se preocupem a respeito de morrer. Certo? Vamos revisar então esse parágrafo aqui, ó. Beth Young said, a Beth Young disse, she has decided to limit the conversations,
que ela decidiu limitar as conversas with the 4 children, com os 4 filhos. They are ages 8, 10, 12 and 15. Eles têm as idades de 8, 10, 12 e 15. The family lives in Fort Mill, South Carolina. A família mora em Fort Mill, na Carolina do Sul. She said she does not want them to be afraid of getting sick. Ela disse que ela não quer que eles tenham medo de ficar doentes. Because kids get sick pretty often. Porque crianças ficam doentes com muita frequência. And she does not want them to worry about dying. E ela não quer se preocupar, não quer que eles se preocupem a respeito de morrer. Right? Muito bem. Estamos acabando, teacher? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putz, tem 8 parágrafos ainda. Até agora nós vimos 3, 4, 5, 6. Então estamos aí mais ou menos na metade. Mas vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem, dê uma pausa no podcast agora e amanhã vocês continuam, ou mais tarde vocês continuam. Enfim, bora lá. Let's continue. The new coronavirus causes a disease called COVID-19. Ah, beleza. Então, the new coronavirus causes a disease called COVID-19. Então, beleza. Dessa frase aqui, talvez a gente não conheça a palavra causes, que é causa. Mas, de resto, a gente conhece todas as palavras. Olha que legal. Então, de novo, eu vou dar um tempinho, eu vou ler a frase e vou dar um tempo para vocês traduzirem. The new coronavirus... 2 segundos. O novo coronavírus causes a disease... Causa uma doença, disease, doença, called, COVID-19. Called eu acho que a gente não viu hoje ainda, para ser justo. Called é chamada, chamado, né? Então, uma doença chamada COVID-19, COVID-19. For most people, including children, For most people, including children, for most people, para a maioria das pessoas, para a grande parte das pessoas. For most people, incluindo crianças, including children. it results in only mild or moderate sickness. It results in only mild or moderate sickness. It results in. Essas 3 palavras, it results in, significa resulta em. Ela resulta em. Only mild or moderate sickness. Mild significa brando ou de leve, e moderate é moderado. Então, só causa doenças, sickness. Sickness é outra palavra para doença. A gente já viu aqui, a gente já viu disease. Disease é a doença. Qual a diferença de disease e sickness? As duas significam doenças. Deixa eu ver se tem diferença. Bom, eu vou ver aqui, mas não importa, tá? Sempre que você sempre que vocês encontrarem as duas palavras, também as duas significam doenças. Não importa a diferença agora, tá? Ainda tem a palavra illness, que é doença também. Mas não importa. Sickness, illness, disease, tudo são doenças, tá? Depois eu falo a diferença. Eu não quero falar a diferença agora para não confundi-los. Vamos lá, então. E porque eu não sei também a diferença, mas eu não quero pesquisar agora para não confundir vocês. Então, it results in only mild or moderate sickness. Resulta em apenas doenças moderadas ou leves. Então, contexto. Para a maioria das pessoas, incluindo crianças, ela resulta apenas em doenças leves e moderadas. Such as a temperature and cough. Such as temperature and cough. Such as é uma combinação de palavras muito famosas. Such as é outra que vocês deveriam levar consigo, que significa tais como. Tais quais. Então, such as, tais como, temperature and cough. Temperature significa temperatura, ou seja, febre, temperatura alta. And cough. Cough parece café, né? Não parece. Café é coffee. Mas muitas pessoas, quando vão falar café, falam cough. Não é cough, porque cough é tosse. E esse eu vou falar como se escreve porque é incomum. Cough se escreve C-O-U-G-H. Cough. Tem o GH, mas o som é de F. Cough. E se você quiser falar café, é coffee, ok? É bem diferente. Cough, coffee. Então, such as temperature and cough. Tais como alta temperatura e tosse. For others, especially older adults and people with existing health problems,
For others, para outros, já vimos também. Especially older adults. Old é velho, older é mais velho. Já aprendemos aqui no podcast sobre comparativos e superlativos a você fazer o aumentativo do adjetivo. Nossa, dá pra fazer um rap sobre isso, hein, ó. Já vimos o episódio de comparativo e superlativo, como usar o aumentativo usando os adjetivos. Yeah. Tô zoando, galera, tô zoando. Em breve sai o segundo rap aí de conteúdo de inglês, hein? Pra vocês curtirem. Vamos lá, continuando. Então nós vimos no episódio de comparativo e superlativo como fazer aumentativo dos adjetivos. Rima tudo, por isso que eu fiz o rap aí. Mas basicamente, old é velho, older é mais velho. Então, especially older adults, especialmente adultos mais velhos, and people with existing health problems. And people with, e pessoas com, health é saúde, health problems é problemas de saúde, e existing é que já existem. Então, especialmente para pessoas com problemas de saúde já existentes, né? Daqui a pouco a gente vê o contexto, vamos terminar a frase. Não, daqui a pouco a gente vê o contexto, vamos terminar a frase primeiro. It can cause more severe illness. It can cause more severe illness. Já vimos todas as palavras exceto severe. Severe significa severo. It can cause more severe illness. Pode causar doença mais severa, doenças mais severas. Agora é o seguinte, vocês vão ver aqui como falar pneumonia em inglês. Pneumonia faz parte de um grupo de palavras onde o P não é pronunciado. Existe na escrita, mas não é pronunciado. Então, pneumonia vai ser pneumonia. Pneumonia é muito estranho. Quando eu vi isso, eu pensei, mano, não tem nada a ver com pneumonia. Tem o P na escrita, mas fala pneumonia. Ouçam aí. Including pneumonia, which affects a person's ability to breathe. Including pneumonia, which affects a person's ability to breathe. Incluindo pneumonia. Pneumonia, então, é pneumonia. Se escreve exatamente igual pneumonia, mas se fala pneumonia. Which affects, que afeta, a person's ability, a habilidade de uma pessoa to breathe. Breathe é respirar. Então vamos revisar esse capítulo inteiro. Esse parágrafo inteiro. The new coronavirus causes a disease called COVID-19. O novo coronavírus causa uma doença chamada COVID-19. For most people, including children, para muitas pessoas, incluindo as crianças, it results in only mild or moderate sickness. Isso resulta em apenas doenças leves e moderadas, such as temperature and cough, tais como temperatura, febre, né, e tosse. For others, especially older adults, para outros, especialmente adultos mais velhos, and people with existing health problems, e pessoas com problemas de saúde pré-existentes, it can cause more severe illness, pode causar doenças mais severas, including pneumonia, which affects a person's ability to breathe, incluindo pneumonia, que afeta a habilidade das pessoas de respirar. Mano, vamos lá, continuando. Tá acabando, hein? Most people recover. Most people recover. Simples. A maioria das pessoas, já vimos que most people é a maioria, recover, se recuperam. The World Health Organization says The World Health Organization. A Organização Mundial da Saúde, que pra gente é OMS, pra eles é WHO ou WHO. That people with minor sickness recover in about 2 weeks. Então, the World Health Organization says that people with minor sickness recover in about 2 weeks. Então, a OMS diz que pessoas com minor sickness é doença, minor é menor ou menos grave, com doenças menores, recover in about 2 weeks. Se recuperam em cerca de 2 semanas. Se vocês acompanham o podcast faz tempo, vocês sabem que about é o que a gente usa para dar a ideia de que é aproximadamente tal número. A gente viu isso no episódio passado, inclusive, né? Então, about 2 weeks, por volta de 2 semanas. Those with a more serious case may take 3 to 6 weeks to recover. Those with a more serious case may take 3 to 6 weeks to recover. Those, aqueles com a more serious case, com um caso mais sério, may de novo de possibilidade, pode levar 3 to 6 weeks to recover, de 3 a 6 semanas para recuperarem. Vamos revisar esse daqui que já foi outro parágrafo. Então, most people recover, a maioria das pessoas se recuperam. The World Health Organization says that the people with minor sickness recover in about 2 weeks. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que as pessoas com doenças menores se recuperam em cerca de 2 semanas. Those with a more serious case may take 3 to 6 weeks to recover. Aqueles com um caso mais severo
podem levar de 3 a 6 semanas para se recuperarem. Continuando, agora a gente vai falar da palavra psicologia, que é o mesmo caso da pneumonia, não tem um P na pronúncia. Então, pneumonia é pneumonia e psicologia é psychology. Psychology, o P não é pronunciado. Outros exemplos de P's não pronunciados são, por exemplo, o livro Salmos da Bíblia, se escreve P-S-A-L-M-S, mas se fala só Psalms. E também o Gun My Style lá. Opa, Gun My Style. A gente chamava ele de Psy, né? Mas ele só é chamado de Psy, sem P. Psy. Ok, então... Child psychology experts. Child psychology experts. Não é psicólogo, é psicologia nesse caso, psychology. Então, psicologia infantil, experts em psicologia infantil. Advise parents and others to be calm and positive. Advise parents and others. Advise significa dar conselhos. Então, aconselham que pais e outros, parents and others, to be calm and positive. Fácil, né? To be calm. Calm, talvez pela pronúncia vocês não reconheçam, mas a escrita é C-A-L-M. É como se fosse calmo sem o O. Então, to be calm, para ser calmo, and positive, e positivo. When discussing the issue with young people. When discussing the issue with young people. When discussing, quando discutir, the issue. Issue é a mesma coisa que problem, é um assunto problemático. Então você pode traduzir às vezes como assunto, às vezes como problema, é um assunto problemático. Então, eles recomendam que sejam calmos e positivos quando discutirem um assunto ou problema with young people, com pessoas mais novas, mais jovens. They suggest centering discussions on... They suggest centering discussions. Eles sugerem centering discussions. Centering é centralizar, discussions, discussões. Então, eles sugerem centralizar as discussões. On active steps one can take. On active steps one can take. On active steps. Step significa passo. Essa palavra eu acho que vocês conhecem. Eu não sei porquê, mas bastante pessoa conhece a palavra step como passo. Então, em passos ativos, one can take. O que é esse one, teacher? One não é um? Sim, é um. Em inglês, às vezes, quando eles querem dizer uma pessoa genérica, eles usam a palavra one. Então, ao invés de falar the person, não sei o que é a pessoa, eles falam one. Então, they suggest centering discussions on active steps. Eles sugerem centralizar a discussão em passos ativos, one can take, que uma pessoa pode tomar. Right? They also suggest doing research in order to answer children's questions truthfully. They also suggest doing research in order to answer children's questions truthfully. They also suggest. Also é uma palavra bem famosa também, significa também. Also significa também. Geralmente é usada logo no começo, depois do sujeito. Então, por exemplo, eu também gosto de lasanha. I also like lasagna, right? They also suggest, eles também sugerem. Doing research. Doing research, fazer pesquisas. Ah, mas teacher, doing não é fazendo? Então, eu não tenho tempo hábil para explicar a profundidade disso, mas basicamente assim. Às vezes, você vai encontrar o verbo com ing, mas não vai ser um verbo de ação. E geralmente isso depois de outros verbos. Então, por exemplo, se eu falo I love watching TV. I love watching TV. Eu amo assistir TV. Não é eu amo assistindo TV. Eu amo assistir TV. Love watching TV. They also suggest doing. Eles também sugerem fazer. Então, a regra que eu falei pra vocês de 2 verbos seguidos, o segundo está no infinitivo, às vezes você vai encontrar também o segundo com ing. Quando, teacher? Repara nas coincidências. Tem tantos exemplos que se eu disser um a um, vocês não vão decorar. É melhor vocês começarem a reparar nos exemplos. Ele poderia falar they also suggest to do research? Poderia. Mas suggest doing research também funciona, tá? Eu sei que ficou uma interrogação na sua cabeça agora, mas repara nas coincidências do idioma, nos padrões que acontecem. Beleza? Então, they also suggest doing research. Eles também sugerem fazer pesquisa. E research é pesquisa. Search é pesquisar, mas o research é pesquisa, é mais estudioso, né? É tipo você parar para pesquisar sobre um tópico. In order to. In order to é uma palavra muito... É uma combinação de palavras muito comum também. Eu sugiro que se você trabalha usando inglês, se você usa inglês no trabalho, tente decorar essa ordem. In order to significa para que. Para que ou para. Por exemplo, se eu falar a frase in order to be rich, you have to work hard. Sei lá. In order to be rich, you have to work hard.
Para ser rico, você tem que trabalhar. In order to é tipo para que isso aconteça ou para. Tananã. Então aqui ele tá falando they also suggest doing research in order to answer. Answer é responder, tá? Então eles também sugerem fazer pesquisas para que você consiga responder children's questions, as perguntas das crianças. Truthfully. Truthfully significa honestamente, de maneira honesta. Gente, cada episódio que eu faço, tô ficando impressionado como tem ficado longos os episódios aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Próximo parágrafo. Não, falta fazer a revisão nesse parágrafo. Vamos lá. Children's Psychology Experts, os especialistas em psicologia infantil, advise parents and others to be calm and positive. Recomendam que pais e outros sejam calmos e positivos when discussing the issue with young people, quando discutirem um assunto com pessoas mais novas. They suggest centering discussions. Eles sugerem centralizar as discussões on active steps one can make. Em passos ativos que a pessoa pode fazer. They also suggest doing research. Eles também sugerem fazer pesquisas in order to answer children's questions truthfully. Para que consigam responder as perguntas das crianças com sinceridade ou honestamente. Vamos lá, continuando. Dr. Jamie Howard is a psychologist at the nonprofit Childmind Institute. Ok. Dr. Jamie Howard é o nome dele. Is a psychologist. De novo, psicólogo com P, mas não pronuncia. At the non-profit. O que é non-profit? Non-profit é uma palavra só, tá? Non-profit. Profit é lucro. Non-profit é não lucro, ou seja, sem fins lucrativos. Childmind Institute. O Instituto de Mente da Criança. Então, seria o Instituto de Mente da Criança. Então, o Dr. Jamie Howard é um psicólogo no Instituto de Mente das Crianças, que é uma instituição sem fins lucrativos. She said... é mulher, tá, Jamie? She said it is important to reassure children. É mulher, tá. She said it is important to reassure children. She said, já vimos aqui um monte de vezes, ela disse. It is important, que é importante. To reassure. O que é reassure? Reassure é certificar, é tranquilizar, é passar segurança. Então, é importante reassure children, tranquilizar as crianças. Ask them if they have questions. Ask them if they have questions. Pergunte a eles, ask é perguntar, pergunte a eles se eles têm perguntas. Nossa, teacher, mas por que no começo é ask e no segundo é question? E os dois são perguntas. Boa pergunta. Ask é pergunta, beleza. Ask é pergunta, é perguntar. Tá, ask é o verbo. Pergunte a eles. Ask them if they have questions. Se eles têm questões, perguntas. Beleza. And tell them how they can stay safe. And tell them, e diga a eles, how they can stay, como eles podem ficar. Stay é ficar. Safe. Safe significa salvo, seguro, em segurança. Safe. The Institute and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Ok, the Institute, esse instituto que eles falaram, que é o The Childmind Institute, and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, e, esse nome é grande, a US é United States, tá? E o Centro de Controle de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos offer suggestions on talking with children. Offer suggestions on talking with children. Oferecem sugestões de como falar com crianças. Right? Vamos revisar esse parágrafo. Tá acabando, faltam mais três parágrafozinhos. Aí, vamos lá. Dr. Jamie Howard is a psychologist at the non-profit Childmind Institute. A doutora Jamie Howard é uma psicóloga no Instituto de Mente da Criança, que é um instituto sem fins lucrativos. She said it is important to reassure children. Ela disse que é importante tranquilizar as crianças. Ask them if they have questions. Pergunte a eles se eles têm perguntas. And tell them how they can stay safe. E diga a eles como eles podem ficar seguros. The Institute and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, o Instituto e o Centro de Controle de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos, oferecem sugestões, offer suggestions on talking with children, oferecem sugestões de como falar com as crianças. Vamos para o antepenúltimo parágrafo. Let's go. Some teachers and sports coaches are working to stop the idea that the virus is tied to any group or race. Ok. Some teachers and sports coaches. Coach, hoje em dia tá na moda. Coach é quem? É a pessoa que
é seu treinador de mindset. Coach, então, significa técnico, treinador. Some teachers, alguns professores, and sports coaches e técnicos esportivos are working to stop, estão working, trabalhando para parar, to stop the idea, para parar a ideia, that the virus is, que o vírus é, até tá ficando fácil, né, nesse final. Tied to any group or race. Tied significa amarrado, entrelaçado. Então, os professores e técnicos querem tirar essa ideia de que o vírus vem atrelado to any group or race, a algum grupo ou raça. The new coronavirus first appeared in China. The new coronavirus first appeared in China. O novo coronavírus apareceu primeiro, first appeared in China, na China. Some American adults are staying away from Chinese restaurants. Some American adults are staying away from Chinese restaurants. Alguns American adults, adultos americanos, are staying away. Stay away significa ficar longe, ficar distante. Então, eles estão ficando distantes from Chinese restaurants, de restaurantes chineses. Olha que ignorância, hein? And businesses E negócios. out of fear that they may get the virus. Out of fear that they may get the virus. Out of fear that they may get the virus. Out of, nesse sentido, é por conta do medo. Out of fear, fear é medo. That they may get the virus, que eles possam, de novo, may como possibilidade, que eles possam get the virus, pegar o vírus. Vamos resumir então esse antepenúltimo parágrafo. Some teachers and sport coaches, alguns professores e treinadores esportivos, are working to stop the idea, estão trabalhando para parar com a ideia, that the virus is tied to any group or race, que o vírus seja atrelado a algum grupo ou raça. The new coronavirus first appeared in China. O novo coronavírus primeiro apareceu na China. Some American adults are staying away from Chinese restaurants and businesses. Alguns adultos americanos estão ficando longe, estão se afastando de restaurantes chineses e negócios chineses. Out of fear that they may get the virus. Por medo deles talvez pegarem o vírus. Seattle Public Schools in the state of Washington Seattle Public Schools in the state of Washington. Então, as escolas públicas de Seattle, no estado, in the state of Washington, de Washington. wrote on its website that Wrote on its website. Wrote é passado de write, que é escrever. Escreveram em seu site. misinformation has led to fear and anger. That misinformation has led to fear and anger. Esse é um sufixo bem famoso do inglês, o M-I-S, o miss, né? Então, por exemplo, se eu falo a palavra direção em inglês, que é direction, se eu quero falar direção errada, eu falo misdirection. Não funciona para todas as palavras, mas tem várias palavras assim. Se eu quero falar, por exemplo, type, que é digitar, type. Se eu quero falar erro de digitação, eu falo mistype. E aqui nesse caso a palavra é information, que é informação, e misinformation é informação errada. Então, que misinformation, que informações erradas, has led to significa conduziu a, levou a. Fear and anger, medo e raiva. Right? Angry é bravo, com raiva. Anger é o sentimento, a raiveza. Nem existe raiveza, né? Mas a raiva. Fear é medo. A gente viu lá em cima fearful, que é temeroso. Fear é o sentimento, medo. Então, as escolas públicas de Seattle, no estado de Washington, escreveram no seu site que as informações distorcidas, as informações erradas, levaram a medo e raiva. The school district's leaders urged students to combat racism and bias. Então, os distritos escolares, distrito é uma área específica de um local e tal. Então, the school districts leaders, os líderes das escolas distritais, urged não é uma palavra tão comum, mas é você falar, você insistir. Então, eles insistiram, students to combat racism and bias. Racism se escreve racismo, igual no português sem um O. Fica racisme, né? Mas a pronúncia é racism, racismo. And bias significa preconceito ou viés.
Então, racism and bias, racismo e preconceito. Vamos revisar esse parágrafo. O penúltimo parágrafo, ei. E aí abre aspas aqui, tá? Racism and bias. We are aware of reports that some of our Asian students have been targeted and discriminated against in connection to COVID-19. Beleza, eu deixei rolar bastante para não perder o fio da meada. We are aware. O que é aware? É estar ciente. We are aware, nós estamos cientes. Of reports, de reportes. Reporte significa alguma coisa que alguém contou, simples assim. De reportes that some of our Asian students, que alguns dos nossos estudantes asiáticos, have been targeted. Target é alvo. Em inglês eles têm um negócio muito legal que às vezes eles transformam objetos em verbos e isso passa mais a ideia. Muito louco. Tipo, deixa eu pensar em algum exemplo aqui. Tipo o Google, por exemplo. Google é o site, né? Mas se você falar I'm googling it, eu estou googando isso, eu estou procurando isso. Então acontece direto. Nesse caso, target é alvo e alguém ser targeted é alguém ser alvo, né? Alguém ser alvado. Alguém se tornar alvo. And discriminated against. And discriminated. Então, então eles estão cientes de reportes que pessoas asiáticas, estudantes asiáticos, têm sido alvos e discriminados against, and discriminated against, e discriminados contra, ou seja, estão sofrendo... esse against é contra, mas discriminated against quer dizer que há discriminação contra eles. In connection to COVID-19. Em conexão com o COVID-19, ou seja, relacionados ao COVID-19. Against, in connection to COVID-19. The school leaders wrote. The school leaders wrote. Aqui só para terminar a frase. Os líderes da escola escreveram. Aí tem mais uma frase. This is unacceptable. This is unacceptable. Isso é inaceitável. This is unacceptable. Vamos rever esse parágrafo então. Seattle Public Schools in the State of Washington. As escolas públicas de Seattle, no estado de Washington, wrote on its website. Escreveram no seu site that misinformation has led to fear and anger. Que informação errada conduziu a medo e raiva. The school district's leaders, os líderes das escolas distritais, urged students to combat racism and bias. Insistiram que os estudantes combatessem racismo e preconceito. Quando a gente fala em racismo, a gente só pensa em negro, né? Em racismo contra negro. Mas racismo é contra raças em geral. E existe muito racismo contra asiático. De repente até você tem racismo contra asiático e não sabe, né? Muito louco isso. We are aware of reports. Nós estamos cientes de relatórios, de reportes. That some of our Asian students, que alguns dos nossos estudantes asiáticos, have been targeted and discriminated against, têm se tornado alvos e sofrendo discriminação in connection to COVID-19, em conexão com o COVID-19. The school leaders wrote. Os líderes da escola escreveram. This is unacceptable. Isso é inaceitável. Como diria Boris Kazoy, isso é uma vergonha. This is unacceptable. Ok, vamos lá. Parents should explain that measures such as wearing covers over your mouth and nose. Parents should explain. Should, a gente não viu ainda hoje, deveriam. Parents should explain. Os parentes deveriam explicar. That measures. Que medidas? Medidas. Até parece measures, medidas. Such as. Já vimos such as lá em cima. O que significa? Vamos ver se você tá ligeiro ou ligeira. Such as é tais como wearing covers over your mouth and nose. Wear é vestir. Então, os pais explicaram que medidas tais como vestir, covers. O que é covers? Cover não é quando alguém imita outra banda. Também é, mas cover é cobrir. Quando você usa um cover, você pode estar falando de máscara, de alguma coisa que cubra. Então, cobrir o quê? Cover over your mouth and nose. Coberturas sobre sua boca e nariz. Such as wearing covers over your mouth and nose, and closing schools are preventative and temporary. Ok. Mouth, nose. And closing schools are preventative and temporary. Então, eles estão dizendo que vestir coisas para cobrir sua boca e nariz. And closing schools, e fechar escolas. Qual que era a outra palavra para fechar? Vamos ver se vocês lembram. Vimos lá no começo desse episódio.
é shut down, né? Shut down, fechar. Beleza, schools are preventative, são preventivas, and temporary, e temporárias. Dr. Howard said. A doutora Howard diz. Dr. Howard said, she urges parents to follow what the television personality Mr. Rogers used to say. She urges parents, ela insiste que os pais, to follow what the television personality, para seguir, follow é seguir, vocês sabem, né? Vocês têm Twitter, Instagram. What the television personality, o que a personalidade de TV, Mr. Rogers used to say. Quem é Mr. Rogers? Eu não sei, vocês sabem? O que a personalidade de TV, Mr. Rogers, used to say. Used to significa costumava, então costumava dizer. Look to the helpers. Look to the helpers. Help é ajudar, helper é quem ajuda. Não é uma palavra oficial, tanto que está entre parênteses aqui, mas look to the helpers é olhe para os ajudadores, olhe para quem ajuda. To see what doctors, teachers, parents and scientists are doing to keep them safe. To see what doctors, para ver o que médicos, teachers, professores, parents, pais, and scientists e cientistas are doing, estão fazendo, to keep them safe, para mantê-los salvos. Vamos revisar esse último capítulo aqui. Parents should explain that measures such as. Os pais deviam explicar que medidas tais como wearing covers over your mouth and nose, cobrir a sua boca e seu nariz, and closing schools, e fechar escolas, are preventative and temporary, são preventivos e temporários, disse a Dr. Howard. She urges parents to follow. Ela insiste para que os pais, ela indica que os pais sigam what the television personality Mr. Rogers used to say. Que a personalidade de TV, Mr. Roger, costumava dizer. Que o personagem de TV costumava dizer. Look to the helpers. Olhe para os ajudadores. To see what doctors, teachers, parents and scientists. Para ver o que os médicos, professores, pais e cientistas are doing to keep them safe. Estão fazendo para mantê-los em segurança. Acabou, finalmente. Para terminar, eles escreveram aqui, ó. I'm Ashley Thompson. A moça que escreveu esse texto é a Ashley Thompson. Muito obrigado, Ashley. Muito bom texto. Claudia Lower wrote this story for the Associated Press. Então, a Claudia Lower escreveu essa história para a imprensa associada. Anne Ball adapted the story for VOA. A Anne Ball adaptou a história para o VOA, para o Voices of America, que é o site que a gente se inspirou, que a gente usou essa matéria. And Ashley Thompson was the editor. E a Ashley Thompson foi a editora. Então, antes da gente passar para o final do episódio, que é só se despedir mesmo, vamos ouvir o texto inteiro mais uma vez. Vamos ouvir a matéria inteira mais uma vez, para ver se vocês entendem. Mas agora, antes disso, vou pegar algumas palavras aleatórias aqui para ver se vocês lembram. Então, o que é, galera? O que é shut down? Shut down. 2 segundos para vocês. Shut down é fechar. Essa foi uma boa palavra. Shut down. O que é children? Children são crianças. Fácil essa, né? O que é virus? Virus. Fácil. Virus é vírus. O que é outbreak? Essa é boa. Tem que saber essa, hein? Outbreak. Outbreak é surto. O que é worry? Worry. Lembra da música do Bob McFerrin? Don't worry. Worry é preocupar, se preocupar. O que é fearful? Fearful. Fearful é temeroso, com medo. O que mais? Deixa eu ver outras palavras interessantes. O que é scare? Scared. Estar scared. I'm scared, for example. Eu estou com medo. O que é disease? Disease. Disease é doença. Ah, teacher, parece com as palavras esta é, que é this is. Parece, disease. Mas se escreve totalmente diferente. É D-I-S-E-A-S-E. Disease. O que mais? O que é get sick? Get sick. Get sick é ficar doente. O que é cough? Cough. Cough. Não é café. Cough é tosse. O que é sickness? Sickness. Sickness é doença. O que é pneumonia? Pneumonia. Por incrível que pareça, pneumonia é pneumonia. Que loucura, hein?
O que é psychologist? Psychologist. Psicóloga. Beleza, acho que tá bom, né? Tá bom de revisão pra não ficar muita coisa. Vamos ouvir de novo aí, mais uma vez, a história que a gente ouviu hoje. Vamos lá, mais 5 minutinhos de história aí. Vamos lá. With schools shutting down and the ways of daily life changing, children are hearing more about the new coronavirus. They may not fully understand it or know how seriously to take it, but their lives are affected. Many parents are trying to decide how to talk with their children about the virus and the outbreak. Some say they are checking in each day to see how their children are doing, but others worry that talking too much about it could make their children more nervous and fearful. Nicole Poponi is the mother of 10-year-old Clara and 12-year-old Jane. The family lives in Audubon, New Jersey. She said, "We talk a lot about it. I watch the news every morning, and they're always watching it too." Both girls said they have talked about the virus at school. Jane said her teachers have discussed it during science lessons. "I'm not really as scared of it. It's still not even that many people getting sick here," Jane said. "One of my friends is really scared of it, but she's honestly really scared of all diseases." Beth Young said she has decided to limit the conversations with her 4 children. They are ages 8, 10, 12, and 15. The family lives in Fort Mill, South Carolina. She said she does not want them to be afraid of getting sick, because kids get sick pretty often, and she does not want them to worry about dying. The new coronavirus causes a disease called COVID-19. For most people, including children, it results in only mild or moderate sickness, such as a temperature and cough. For others, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia, which affects a person's ability to breathe. Most people recover. The World Health Organization says that people with minor sickness recover in about 2 weeks. Those with a more serious case may take 3 to 6 weeks to recover. Child psychology experts advise parents and others to be calm and positive when discussing the issue with young people. They suggest centering discussions on active steps one can take. They also suggest doing research in order to answer children's questions truthfully. Dr. Jamie Howard is a psychologist at the nonprofit Child Mind Institute. She said it is important to reassure children, ask them if they have questions, and tell them how they can stay safe. The Institute and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention offer suggestions on talking with children. Some teachers and sports coaches are working to stop the idea that the virus is tied to any group or race. The new coronavirus first appeared in China. Some American adults are staying away from Chinese restaurants and businesses out of fear that they may get the virus. Seattle Public Schools in the state of Washington wrote on its website that misinformation has led to fear and anger. The school district's leaders urged students to combat racism and bias. "We are aware of reports that some of our Asian students have been targeted and discriminated against in connection to COVID-19, the school leaders wrote. "This is unacceptable.
parents should explain that measures such as wearing covers over your mouth and nose and closing schools are preventative and temporary, Dr. Howard said. She urges parents to follow what the television personality Mr. Rogers used to say. Look to the helpers, to see what doctors, teachers, parents, and scientists are doing to keep them safe. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi bem longo, mas vocês podem ouvir ele em várias vezes consecutivas. Vocês podem repetir o quanto de vezes que você precisar. Não se esqueça que esse é um episódio especial, portanto você precisa trabalhar, rever, traduzir, passar de volta para o inglês para vocês aprenderem bem, beleza? Esse foi o primeiro episódio da temporada de quarentena. A gente vai postar mais episódios essa semana para vocês terem o que fazer enquanto estiverem em casa ou enquanto estiverem isolados e quarentenados, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, paciência. Se você gostou desse episódio, deixa eu baixar aqui. Se você gostou desse episódio e chegou até esse momento, coloca a hashtag... Tem que pensar sempre numa hashtag que não tenha relação com a aula, para eu ter certeza de que vocês chegaram nesse ponto. A hashtag de hoje vai ser... Então, se você gostou desse episódio, vai lá nessa imagem lá no Instagram e coloca a hashtag quarentena. Não, hashtag quarentena do inglês. Hashtag quarentena do inglês pra eu saber que vocês chegaram até esse ponto do episódio, beleza? Se você quer apoiar com o nosso podcast, não se esqueça de acessar o apoia.c/inglês do zero, apoia.se/inglês do zero. Sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado por ouvirem até aqui e vejo vocês no próximo episódio. See you guys!